Hoje eu vou falar um pouco sobre o processador ESP8266. Bom, eu vou falar um pouco sobre o histórico da sua arquitetura e também algumas curiosidades sobre esse processador. Bom, o ESP8266 é um microcontrolador com conectividade Wi-Fi integrado, lançado em 2014 pela empresa chinesa Expressive Systems. Ele se popularizou rapidamente por permitir projetos de internet das coisas, conhecido como LoRa, de baixo custo. A sua CPU é baseada na arquitetura Tensilica X-Tensa LX106, desenvolvida pela empresa Tensilica, adquirida pela Cadence. Um pouco sobre os seus responsáveis e o impacto. O fabricante é a Expressive Systems, da China. A arquitetura da CPU é pela Tensilica, que é uma empresa americana. E o desenvolvimento de SDK e comunidade são desenvolvedores independentes e a comunidade open source, como o Arduino e o Node-MCU. O impacto histórico na comunidade tornou a Lotte acessível a estudantes e startups também. Reduziu drasticamente o custo de conectividade Wi-Fi embarcada, e concorrentes como o SP32, que é da própria Espressif, e chips da Nordic, seguiam tendência de baixo custo com conectividade integrada. E também criou uma grande comunidade de desenvolvimento, fóruns e bibliotecas. Um pouco de algumas curiosidades. O chip, inicialmente era vendido como um simples módulo Wi-Fi, mas a comunidade descobriu seu potencial como um microcontrolador. Pode rodar código escrito em C++ ou até MicroPython. E muitos projetos de automoção residencial usam esse processador com o Home Assistant. O Home Assistant. Eh, Esse dispositivo eh, de alguns produtos e empresas já utilizaram, eh, como o Node MCU e o Wemos D1 Mini, dispositivos de automoção residencial, produtos de marcas, impressoras 3D e drones, e até termostatos e sistemas de irrigação inteligentes. Agora um pouco sobre a arquitetura, que são conceitos mais técnicos. A largura de dados são de 32 bits. Os registradores têm 16 registradores de propósito geral, além de registradores especiais. A ULA suporta operações aritméticas, lógicas, multiplicações, shift, comparações, entre outras coisas. A arquitetura é RISC, que é Reduced Instruction Set Computing, e o tipo da CPU é Process Register. Um pouco agora sobre o acesso à memória. O modelo é um registrador memória, que carrega o dado da memória para um registrador antes de operar, e ele não permite operações direto da memória para a memória, precisa passar primeiro por um registrador. E a CPU acessa instruções de dados por meio de barramentos separados, que é conhecido como Harvard Light. Agora um pouco sobre as instruções. A linguagem assembly para Xtensa segue um padrão semelhante a MIPS e RISC. Tem um formato típico, que é esse padrão OP, esse OP, DST, enfim, segue esse padrão. Tem instruções curtas, geralmente com três operandos, e tem um alto desempenho e eficiência energética. A arquitetura ela é altamente configurável, mas o núcleo básico usado nesse processador tem cerca de 80 a 100 instruções fundamentais, além de instruções estendidas em hardware. E fazendo uma comparação com o é, ZO 1.1, esse Z0 1.1, na verdade, é uma arquitetura educacional com número reduzido de instruções de foco didático. O Xtensa, né, que é esse processador ISP, possui suporte a operações complexas, suporte a interrupções, periféricos e tem uma conectividade integrada. E o Xtensa é um RISC real.
enquanto esse Z01, Z01.1 possui limites simplificados que pode ou não representar uma arquitetura RISC autêntica. Agora um pouco sobre esse código assembly nesse processador ESP8266. Eu tenho esse código aqui como base nesse processador e explicando um pouco ele, esse move A2, ele inicializa o registrador A2 com zero, é, o move A3, ele inicializa o A3 com 10. Depois ele incrementa A2 em 1 a cada interação. Enquanto o A2 for menor que o A3, continua o loop. E esse RET finaliza o programa ou retorna de função. E daí tem um impacto no hardware. Ele incrementa o registrador diretamente, sem acessar a memória e acelerando a execução. E o uso desse BLT, que é uma Branch If Less Than, economiza instruções de comparação extras e também é muito eficiente para microcontroladores com consumo reduzido. Bom, esse foi um pouco sobre esse processador ESP. é, é isso sobre algumas curiosidades e algumas informações sobre a CPU, sobre esse processador.